Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação. Leremos dois textos. O primeiro está em Marcos, capítulo 8. E o segundo no Evangelho segundo João, capítulo 10. O assunto desta noite é seguir a Jesus. Eu vou ler em Marcos, capítulo 8, de 34 a 38. Marcos 8, de 34 em diante. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. João capítulo 10. João capítulo 10. Eu vou ler do versículo 22 ao versículo 29. João 10, de 22 a 29. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Repitam comigo, por gentileza, o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Amém. Eu quero que os irmãos pensem comigo nesta noite sobre esta verdade de seguir a Jesus. Eu fiquei pensando muito neste assunto, tão conhecido, tão repetido, tão pregado, mas me veio assim ao coração. Jesus convidou tanta gente para segui-lo e continua convidando. Não obriga, não força, ele convida gentilmente, amorosamente, respeitosamente. Eu fiquei pensando em várias classes de pessoas, várias reações para com o convite de Jesus: segue-me. Eu quero que os irmãos pensem nisso. As pessoas respondem das maneiras mais diversas. E Jesus sempre
querendo, desejoso de ver homens, mulheres, moços, jovens, adolescentes, crianças, seguindo. E meus prezados irmãos e amigos, nós que pela graça de Deus temos procurado seguir a Jesus, não podemos apresentar nenhuma desvantagem, nenhuma. Só há vantagem em seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas pensem comigo nestas reações diferentes das pessoas. A primeira delas, eu coloquei aqui, aqueles que não querem seguir a Jesus. Não querem. Eles decididamente. Eu sei de vários casos assim. Conheço um quadro de há muitos anos em Belo Horizonte, quando aquela mulher, aquela esposa, mãe, aceitou o convite de Jesus Cristo e o esposo até então era da igreja, criado na igreja. A sua esposa, naquele dia, ela foi tocada fortemente e aceitou Jesus. Quando ela deu a notícia ao marido, agora eu sou uma cristã, agora eu quero seguir a Jesus. Ele imediatamente disse, então nunca mais eu volto à igreja. Fique com esse Jesus. Eu não quero mais. E nunca mais. Isso já deve fazer aí por volta de 50 anos. Ele não quis mais nenhum compromisso, nem o de estar na igreja. E, pasmem os senhores, criou naquele homem um ciúme dela com o Senhor Jesus Cristo. E não é um qualquer, não. É um dos homens mais cultos que eu conheço. O homem tinha ciúme da esposa. Quando a esposa falava em Jesus, quando a esposa orava a Jesus, ele não tolerava. Quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, a Bíblia diz que quando ele terminou a sua pregação, alguns escarneceram. Estavam como que dizendo, não nos interessa esse Jesus que você veio pregar. Outro quadro bíblico, estão lembrados daquele moço rico, que foi a Jesus e perguntou-lhe, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, depois de conversar um pouco com ele, lembrar alguns mandamentos, Jesus disse, viu que ele tinha um amor muito grande pela riqueza, pelos seus bens. Jesus disse, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e é bom lembrar que ele não exige isso de todos, só quando o dinheiro realmente está tomando o lugar que não deveria. Vende os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Olha como terminou a palavra de Jesus. Depois vem e segue-me. E a Bíblia diz, aquele moço, ao ouvir isto, retirou-se triste. Desistiu. Não quero, não me interessa. Se esta é a condição, então não é para mim. Eu fico pensando nisto, meus irmãos, e hoje nós poderíamos, eu creio que muitos aqui
teriam exemplo a citar de pessoas que não têm interesse. Estão decididas a não ter nenhuma aproximação do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia, dentre as pessoas que não queriam, viravam as costas, não desejavam nada com Jesus, quando Jesus fez o convite, certa ocasião, alguém disse assim, Jesus disse, segue-me. Alguém dentre a multidão disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Na cultura judaica, com isto ele estava dizendo, permite que eu cuide do meu pai até que ele morra, depois da morte dele, então eu vou pensar neste assunto. Foi quando Jesus disse, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, há muitas desculpas, há muitos argumentos, quando na verdade estão dizendo, não queremos seguir a Jesus. Mas um segundo grupo, são aqueles que seguem a Jesus por algum tempo. Por algum tempo. Eles limitam o tempo de seguir o Senhor Jesus Cristo. Estão lembrados? Eu não vou pedir para abrir aí, mas em casa poderão ler. Lá em João, no capítulo 6, Jesus entregou a mensagem, na minha opinião, mais dura de todos os seus sermões, quando ele falou, aquele que não comesse a sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria parte nele. Aquilo foi difícil demais para eles entenderem. E a mensagem, hoje nós entendemos o que Jesus queria dizer. A mensagem foi tão dura, que diz a Bíblia que a partir daquele dia, muitos já não andavam com ele, desistiram. Foram com Jesus até um certo ponto. Depois não quiseram mais continuar com o Senhor Jesus Cristo. Ora, nós temos outros exemplos, a Bíblia nos fala de Demas. Demas era amigo de Paulo, companheiro de Paulo. E Paulo, quando escreveu a sua carta a Timóteo, ele disse assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Pronto, ali, interrompeu. Não deu prosseguimento. Seguiu a Jesus durante um tempo. Depois, tomou outro rumo. O exemplo mais forte da Bíblia é o de Judas Iscariotes. Judas foi chamado por Jesus, foi convidado por Jesus, fez parte do colégio apostólico, ele era um dos 12. Jesus o chamou no início do seu trabalho. Judas ficou com o Senhor Jesus Cristo cerca de 3 anos e meio. Mas depois, deu no que deu. Traiu o Senhor Jesus Cristo. Ali ele encerrou. Não continuou com o Senhor Jesus Cristo. Então, estão observando, meus prezados, que há aqueles que aceitam, mas por algum tempo eles não vão muito longe. Eu durante muito tempo fiquei meditando nisto, isto há anos, e compreendi quando eu cheguei a estudar as cartas de João, principalmente na primeira carta de João, lá no capítulo 2, quando ele disse que eles, referindo-se aos que desistiram, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Olhem bem que coisa impressionante. Eles saíram porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Aí eu entendi.
quando uma pessoa decide desistir definitivamente, é porque não passou pela experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo. Teve aquela aparência de seguidor, de seguidora do Senhor Jesus Cristo. Mas um terceiro grupo são aqueles que seguem por algum tempo, interrompem, mas mais tarde voltam a seguir. Não acontece muito disso? A gente pensa que são poucos os exemplos, e eu comecei a ver na Bíblia, e também contemporâneos nossos, como tem gente. E sabem que eu voltei a minha atenção até para mim. Falei, será que eu também não passei por essa experiência em alguma fase da minha vida? Seguem, aceitam o convite, vão, mas em uma certa fase da vida, em um certo quadro, em alguma circunstância da vida, param. Deixam de seguir. E mais tarde, recebendo o toque insistente do Espírito Santo, entram no caminho de novo. Voltam a seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós temos no Velho Testamento a pessoa de Davi. Irmãos, Davi é uma das pessoas que mais chamam a nossa atenção no Velho Testamento. Aliás, Jesus veio da descendência de Davi. Davi era diferente na casa do seu pai, era diferente com seus irmãos. Estudem a vida de Davi, a humildade dele com seus irmãos, a simplicidade dele, a dependência de Deus que ele tinha em seu coração, particularmente quando vinham feras para matar o rebanho, a atitude de Davi, quando ele se apresentou para lutar com o gigante Golias. A gente vai observando que homem de fé, desde a sua infância, foi seguindo, vamos dizer que estava seguindo a Jesus, porque seguir a Jesus não é só no Novo Testamento, estava seguindo a Jesus, mas chega uma época em sua vida, lá no palácio, ele já como rei, olhou aquela mulher que estava se banhando, Batseba, cobiçou-a, ali teve uma grande queda, interrompeu a sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Estou interpretando desta maneira e com tranquilidade diante da palavra de Deus. Ele interrompeu por um bom tempo. Eu não sei precisar o tempo, mas foi por um bom tempo. A coisa não aconteceu num dia e depois, uma semana ali, mudou tudo. Não foi assim. Os irmãos se lembram. Urias, marido de Batseba, foi mandado de volta, foi com carta. Lá aquela guerra continuava, até que Urias foi morto pelos adversários. Durou muito tempo. Ele interrompeu a sua caminhada com o Senhor. Interrompeu. Mas glória a Deus. Deus, usando o profeta Natã, fez com que Davi caísse em si, reconhecesse a sua interrupção e disse: pequei contra o Senhor. Ali foi o seu retorno, e nós temos o Salmo 51. Ali foi a sua volta, entrou no trilho de novo, entrou no caminho novamente. Estão vendo aí? Vão meditando nisto. Esteve tão bem, mas depois desviou-se, até que ele voltou a entrar no caminho do Senhor. Outra pessoa que a Bíblia nos fala é Pedro. Diz a palavra de Deus que Pedro, ele era um dos que se destacavam dentre os apóstolos. Mas Pedro
saiu da presença do Senhor quando ele negou o Senhor Jesus Cristo. Diz que nem conhecia aquele homem, não tinha nada com Jesus Cristo. Então aquilo é retirada, é deixar de seguir, deixar de seguir. E eu penso nisso até, eu disse a respeito da minha pessoa, quem sabe em alguns momentos da nossa vida a gente interrompe esta carreira, a gente nega Jesus com algum procedimento, com alguma atitude errada, pecaminosa, infiel, a gente nega o Senhor Jesus Cristo, e às vezes isto dura alguns minutos, ou algumas horas, ou semanas, meses, mas houve uma saída, uma mudança. Mas eu quero ainda pensar num outro grupo. São aqueles que querem seguir o Senhor Jesus Cristo, mas de longe, de longe. Eles não querem assumir maiores compromissos com o Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando nisto aqui, meus irmãos, a pessoa de Pedro também chama nossa atenção, porque quando Jesus foi preso e estava sendo levado para o julgamento, diz a palavra de Deus, Pedro seguia-o de longe. Vamos usar isso aí para reforçar esta verdade. Pedro seguia-o de longe, por medo das autoridades, por receio, ele não quis se comprometer. Mas a Bíblia fala de Nicodemos. Nicodemos era importantíssimo, mas ele foi numa noite falar com Jesus. Ele não queria ser visto, não queria. Estão vendo aí o medo? A pessoa não quer se expor, ela prefere ficar no anonimato. Outra pessoa que está também dentro desse assunto é o José de Arimateia, homem rico, é aquele que sepultou Jesus no seu túmulo, mas ele era discípulo ocultamente, diz a palavra de Deus, ocultamente. Então nós temos várias pessoas que procedem desta maneira, querem de longe, não me comprometo, não quero me comprometer, não quero assumir nenhum compromisso, me deixe como eu estou, não quero que falem comigo sobre profissão de fé, não quero que falem comigo sobre compromissos com a igreja, aliás, me deixem, quando eu sentir vontade eu vou, quando eu sentir vontade eu vou. E para muitos isto é cômodo, mas a experiência, a vida vai nos mostrando que quanto mais demora, mais endurecido fica. Quanto mais ele vai protelando, vai deixando para outra ocasião, mais difícil fica de tomar esta decisão. Mas eu termino, meus irmãos, com outro grupo. Com este nós encerramos esta meditação. São aqueles que aceitam o convite de seguir ao Senhor Jesus Cristo e seguem com firmeza, seguem corajosamente, seguem sempre, sem desistência, sem enfraquecimento. Parei nisto aqui, fiquei pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. O Senhor vai nos mostrando vários grupos, várias classes, vários comportamentos, mas há um grupo, eu diria que não deve ser muito grande este grupo, não deve ser muito numeroso este grupo, mas eles estão dispostos a seguir o Senhor Jesus Cristo, custe o que custar, aconteça o que acontecer.
João, o apóstolo, os irmãos sabem da aproximação dele de Jesus, do carinho dele por Jesus. Ele era aquele que estava mais perto, que recebia mais. João, chamado o apóstolo do amor. Este homem, que testemunhou sempre de Jesus Cristo, já velho, anunciando, testemunhando, falando da palavra de Deus, as autoridades resolveram prender João e deportá-lo para a ilha de Pátimos, para onde iam os piores criminosos, os piores elementos, a verdadeira escória da sociedade. Mandaram João para lá. Mas ele não negou a sua fé. E foi lá na ilha de Pátimos, aquele homem de Deus no meio daquela sujeira imoral, aquela imoralidade sem fim. Aquele homem de Deus, ali ele teve a revelação do Apocalipse. Maior revelação sobre tudo o que acontecerá. Foi João quem recebeu, naquela circunstância. Outra pessoa que nós podemos citar foi Estevão. Eu estou falando de pessoas que aceitam seguir a Jesus, aceitam para irem até o fim, até a entrada na glória eterna. Estevão, os irmãos sabem como foi o seu final de vida. Morreu por apedrejamento, mas não negou a sua fé. Como se estivesse dizendo: eu aceitei este Jesus, eu não o largo por nada. Diz a Bíblia que ele morreu orando, recebendo pedradas em todos os lados, agora estava conversando com o Senhor nosso Deus. Outra pessoa é Caleb. Caleb, lá no Velho Testamento, do tempo de Moisés. Os irmãos se lembram que só Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, entraram na terra prometida. E eu gosto muito quando a palavra de Deus diz lá em Números, o próprio Senhor dizendo sobre Caleb: perseverou em me seguir, ele entrará. Perseverou em me seguir. Deus dizendo de Caleb. Cada um de nós deve ir analisando e chegando a esta conclusão aqui. Será que estamos sendo crentes perseverantes? Ou crentes vacilantes? Um dia de um jeito, outro dia de outro. Um dia testemunhando, outro dia negando. Um dia cheio de alegria e de felicidade, outro dia emburrado. Como é que está sendo a nossa vida? De seguidores, se é que estamos seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Seguir a Jesus, o assunto desta noite foi este: seguir a Jesus. Há aqueles que não querem seguir, há aqueles que seguem, mas por algum tempo só. Aliás, aqui tem muita gente que já passou por aqui e que está enquadrado nessa categoria. Há aqueles que seguem por algum tempo, esfriam, dão mau testemunho, mas depois se arrependem e voltam. Há aqueles que seguem de longe, sem maiores comprometimentos. E há aqueles que seguem decididamente. É aquela semente que caiu em boa terra e produziu abundantemente. Pergunte a você mesmo: sou um seguidor de Jesus Cristo? Já o aceitei? Se sou um seguidor ou uma seguidora,
em que categoria eu estou aqui enquadrado? Que tipo de seguidor ou seguidora eu sou?